Hello everyone! Bem-vindos a mais um CEP Podcast. Eu sou o professor Alessandro e aqui comigo ele, Daniel. Como é que tá, Daniel? Buenas noches, good evening, e aí galera, tudo bem? Estamos, de certa maneira, nos recuperando, né? Eu, da minha parte, me recuperando de uma leve moléstia, né? Uma gripezinha, né? Mas a gente segue no baile, segue na luta. Tranquilo. Eu tô em francês, em alemão agora, mas tudo bem. Né? Aos poucos a gente vai botando mais línguas na jogada. E também mas alemão, o Daniel pode. O Daniel, como é que fala olá em alemão, Daniel? Hallo, guten Abend. Ok. E Andy, como é que você está? Hello, what's up, guys? Tudo certo, tudo corrido, como sempre, né? Mas bora lá na luta. Então tá, pessoal, então muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Esse vai ser um episódio especial porque a gente vai começar a fazer uma nova dinâmica. Então, vamos começar falando sobre isso, né, galera? Então, a gente recebeu muitos comentários no Insta e no e-mail também. No WhatsApp ainda não, estou um pouco carente no WhatsApp, por favor, mandem-me um WhatsApp. Depois eu passo o nosso número no final do episódio. Mas o pessoal comentou algumas coisas que alguns queriam mais a parte em português, porque a parte de inglês para eles talvez ficou um pouco mais difícil de entender, porque são beginners. Alguns que falam espanhol vão poder utilizar as dicas da parte em português, e outros pediram mais em inglês, porque queriam praticar mais o inglês. Então, para atender a todos, agradar a gregos e troianos, a gente vai dividir o nosso podcast em duas partes. Então, esse episódio 2 tem duas partes. Você está ouvindo agora a parte 1, que é na ponta da língua, que é onde a gente fala em português um pouco sobre aprendizado de idiomas em geral, mas uma vez mais focando no inglês. Então a gente vai continuar com Spill the Beans, Speak Out, Tongue Twist, The Frenemy e etc. Mas a gente vai sempre dar algumas dicas que servem para qualquer idioma, qualquer aprendizado de língua. E daqui a 2 semaninhas a gente estreia a segunda parte, que é o catch-up, que é aquele momento que a gente vai falar só em inglês sobre algum assunto, debater ele só em inglês, e óbvio, né, voltado também para o aprendizado de idiomas. E eu quero começar o nosso episódio agradecendo algumas pessoas que entraram em contato com a gente e deram o seu recado, o que acharam do episódio. Então, também, Andy e Daniel, se vocês depois puderem lembrar alguma pessoa que comentou com vocês. Então, o pessoal que mandou para nós no Insta e no e-mail alguns agradecimentos. Então, obrigado a Ana Beatriz, a Carol, a Daia, a Denise, o Fábio, a Fernanda, o Guilherme, a Ellen, o Jonatas, a Cal Monique, a Luísa, o Trieto, Maristela, Mariana e Caio, a família toda escutando, Samuel, Thiago e Vanessa. Muito obrigado pelo carinho, foi muito importante ouvir a palavra de vocês e saber que tem pessoas que estão curtindo bastante, todo mundo elogiou bastante nosso episódio. Então, vocês querem agradecer mais alguém, pessoal? Podem falar aí alguma coisa? Eu quero adicionar à lista, então, o Matheus Brown Santos, que não apenas é colega musical meu, né, eu toco com ele em algumas bandas também, mas ele também é teacher, é English teacher, e ele também é estudante de francês, e ele mandou um salve para todos os participantes, dizendo que curtiu muito o podcast. Então, Matheus, abraço para ti. E aí é bom ouvir isso de um professor também, né? Estudante e professor, então fica muito bom escutar isso aí. Quero acrescentar também nessa lista as minhas alunas, Luísa e Gabriele, pelo feedback super positivo delas, e aos meus amigos o Caio e o Thiago, que também deram um feedback bem legal sobre o podcast que eles escutaram. Obrigadão, valeu, gente. Valeu. E nós temos, como um podcast todo, a gente tem um agradecimento muito, mas deveras especial, para uma banda de heavy metal aqui do Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado a Father's Face, que disponibilizou para a gente a trilha sonora do podcast. Então, todas as músicas que você escuta aqui, o nosso abertura, o interlúdio, o encerramento, as músicas lá da página do perfil do Insta, todas elas são um oferecimento de Father's Face, onde o nosso amigo Daniel aqui foi o baterista por 2 grandes álbuns, né? Você quer comentar um pouco, né, como é que foi esse trabalho? Exato, e muito boa utilização do passado na tua frase. Foi uma banda, porque a Father's Face não existe mais, né? Mas tivemos a oportunidade de gravar dois discos que, né, marcaram o seu espaço na cena heavy metal, não só gaúcha, como nacional também, né? A gente teve o primeiro disco... internacional, teve até uma parte... Teve até um rebuliço internacional, digamos assim, né? Um pequeno rebuliço, mas a gente conseguiu romper a barreira oceânica, né? A gente teve, por exemplo, uma demo, né? A gente está falando da época das demos, né? Um CD nosso, que era a nossa demo, que chegou na Alemanha, né? Então,
a gente conseguiu um certo alcance, né? E eu quero então mandar um abração, tá? Mandar um abração para os meus colegas de banda, para os meus parceiros de Father's Face, com os quais eu falei, eu conversei, pedindo autorização para que nós pudéssemos utilizar as músicas da Father's Face no podcast, o que quebrou um galhão, né? Porque a galera talvez não saiba, é complicado se conseguir trilha sonora para um programa desse tipo, né? Para algo desse formato, né? E então, eu como membro da banda, eu como pessoa que ajudou a compor as músicas, eu pensei, por que não utilizar as músicas da Father's Face, já que eu fiz parte da banda, eu ajudei a compor, e eu tenho acesso aos músicos que gravaram e também compuseram essas músicas. Então, eu quero mandar um abraço para a Manu, para o Ali, para o Cristóvão e para o Rodrigo também, os meus companheiros de banda, que aceitaram de forma muito cordial, né, que toparam essa parada de a gente utilizar as músicas da Father's Face aqui no SAP, beleza? Great. E foram 2 discos, né? Um sobre o Frankenstein e outro sobre o Drácula, 2 das maiores obras de literatura de horror, assim, da literatura universal. Então, Mary Shelley e Bram Stoker se sentem lisonjeados por fazer parte da história de vocês também. Exato, só para explicar bem brevemente por que o Alessandro está falando isso, é porque ambos os discos da banda, tanto o primeiro, que foi batizado de Soundtrack for a Closing Light, e o segundo, que se chama Herald of the End, eles são discos conceituais, no qual nós abordamos as questões filosóficas, sociológicas, as questões literárias de 2 clássicos da literatura universal, né? E esses clássicos, no caso, esses livros são os livros que o Alessandro mencionou, o Frankenstein e também o Drácula. Então, feitos os agradecimentos, agora eu tenho que pedir desculpas, que eu pulei a Bruna aqui na hora de apresentar o pessoal, estava quietinho do meu lado filmando, eu acabei não querendo falar para a câmera, né? Estamos sendo filmados aqui. Então, Bruna, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Então tá, agora a Bruna vai fazer parte também do podcast falando, eu convenci ela a falar um pouquinho aqui. A Bruna vai ser a nossa leitora dos nossos e-mails, nossas mensagens, Então, já que nos apresentamos um pouquinho de novo, falamos um pouquinho sobre nós, agradecemos, hora de ir ao trabalho. Vamos começar então o nosso episódio mesmo. E a gente vai começar com o nosso primeiro segmento, que é o Ask and Learn. Lembre que você pode mandar sua pergunta, pode mandar sua dúvida para o nosso e-mail e também para o nosso WhatsApp, ou mandar um direct lá no nosso Instagram. Então, o nosso Instagram é @sap_cast, né? Underscore, na verdade, nós vamos falar underline, que o pessoal entende melhor aqui no Brasil. Também pode mandar um e-mail para teclasapcast@gmail.com, ok? Cuida que não é só Sapcast, é Tecla Sapcast, né? O outro domínio já estava utilizado. E também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 51991259079. E nós temos nossa primeira pergunta. Bruna, quem é que foi a pessoa que nos mandou a pergunta? É surpresa, a Andy e o Daniel não sabem disso ainda. Então, por favor, Bruna, pode ler para nós o e-mail que a gente recebeu. Hello! Curti muito o podcast. Parabéns! Fui aluna de espanhol do Sr. Alessandro no Berta já faz um tempo e agora estou no intermediário do inglês. Vocês poderiam dar umas dicas de como aprender palavras novas? Um abraço, Jé. Só contextualizando o pessoal o que é Berta, tá? Berta é o Bertalina Kirch, é uma escola estadual de ensino médio aqui da cidade onde a gente vive. Então, eu tive muitos alunos do Berta, né? Fiquei 10 anos lá. E Jéssica, desculpa, mas tive muitas Jéssicas também nessa escola como alunas. Então, por favor, mande o nome completo para nos ajudar um pouquinho. Mas, ok, muito obrigado pela lembrança. E agora, pessoal, nos ajudem. Como fazer para memorizar palavras novas, novo vocabulário? Eu costumo dar essa dica para os alunos, principalmente para os beginners, é de ser curioso, né? Ser uma pessoa curiosa. Por exemplo, entrar dentro da própria casa, olhar para um teto assim, pensar, como se fala teto em inglês? E não ficar com essa curiosidade assim em si, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros recursos na palma da mão. Procura lá, né? Como é que se fala teto em inglês? Bom, teto é ceiling. Tenta contextualizar aquilo ali também, né? Não guardar essa dúvida. Mas a principal, eu acredito que é ser curioso. Excelente dica da Andy, e ela falou algo que eu estava pensando, quando o Alessandro fez a pergunta, eu me peguei pensando que a gente está no mundo que, em termos de
estudos, né, para as pessoas que estudam hoje em dia, esse mundo é bem diferente de 20 anos, 30 anos atrás, né? Ou até 10 anos atrás, se tu pensar um pouco, até 10 anos atrás já era mais difícil. Um telefone celular com internet era uma coisa mais rara, né? Quando eu estudei, já entregando um pouco a idade, eu levava dicionário para a escola de inglês, né? Então, as técnicas que eu utilizei para memorizar e para aprender vocabulário novo, elas são muito diferentes do que a galera normalmente vai utilizar hoje em dia, né? A Andy, ela utilizou uma técnica, ela sugeriu uma técnica que, na verdade, é bastante atemporal, né? Ela não depende de tecnologia, mas da minha parte, se eu fosse sugerir, por exemplo, uma técnica que eu utilizei que está conectada com a nossa realidade, a realidade tecnológica na qual vivemos hoje em dia, eu sugeriria de escutar muita música, e se você gosta de música e ouve música, tenta acompanhar a letra ouvindo a música, porque essa é uma maneira interessante, uma maneira lúdica, por assim dizer, né? E uma maneira divertida de você está dando um prazer para si próprio, que é o prazer musical, o prazer de acompanhar um artista que você gosta, e ao mesmo tempo você está estudando, né? De forma passiva, obviamente, não é um estudo tão ativo assim, você está estudando de forma passiva, mas invariavelmente ao ouvir uma música, em inglês no caso, mas seja em inglês, seja em espanhol, se você estuda espanhol ou francês, você está escutando uma música em inglês e você está lendo a letra junto com a música, você de forma passiva vai estar memorizando estruturas, vai estar pegando como pronunciar uma certa palavra que você nunca viu na vida, vai gerar uma curiosidade em você, no sentido de que, poxa vida, o que será que o meu artista favorito está falando nessa letra? Eu quero saber o que ele está falando aqui. Então eu vou pesquisar, eu vou tentar descobrir o significado de certas palavras. Isso vai ajudar você a adicionar cor ao seu vocabulário. Eu acrescento também ali na dica do Dani que é saber o que a música está falando também, né? É muito importante, né? Eu tive uma história pessoal, assim, muitos anos atrás, quando eu comecei, assim, eu cantava muito, achava que cantava, né? Minha voz não é lá, essas coisas lindas, maravilhosas. Mas, enfim, saía cantando, assim. E aí, um dia eu cantei uma música, que não vem ao caso a gente colocar aqui, e o meu professor de inglês na época, que não era o Dani, salve ressaltar isso, ele olhou para mim e disse, tu sabe o que tu tá cantando? Eu não tinha ideia do que eu tava cantando. Aí depois eu fui atrás de descobrir o que era. Eu tava cantando uns palavrões bem aleatórios, assim, e se achando a pessoa mais feliz do mundo, né? Então, saber o que tá cantando é importante para não passar o que eu passei. Não passar uma vergonha, né? A não ser que o que você esteja buscando seja aprender palavrões, né? Daí é o jeito mais... Porque os teachers não ensinam palavrões, geralmente, a menos que sejam requisitados para isso. Quando eu dou as dicas para o pessoal aprender novos vocabulários, além de aprender o vocabulário, eu acho muito importante pensar num processo que não te faça decorar ele, como posso dizer assim, traduzindo ele, né? E eu sempre uso o mesmo exemplo, então os alunos vão estar de saco cheio de ouvir isso já, mas é o exemplo do abacaxi. Quando eu falo a palavra abacaxi em português, na cabeça de todo falante nativo de português, a imagem que vem é a da fruta. Quer você goste ou não, vai vir a imagem da fruta. E se tu gosta, tu vai até sentir talvez o cheiro, não sentir o cheiro, mas tu vai imaginar o cheiro, o sabor, talvez dê um pouco de água na boca, imaginar mordendo abacaxi e tal. Mas nenhum falante vai pensar nas letras. A, B, A, não vai aparecer isso. E quando tu aprende um outro idioma, geralmente, não para todos, mas para muitas pessoas, a primeira coisa que vem, quando tu fala a palavra pineapple, por exemplo, é a letra P, I, a palavra escrita. E aí, logo depois, um décimo de segundo depois, vem a fruta. Mas esse pequeno décimo de segundo, numa conversação longa, pode te dar um atraso, dar um delay, né? Vai dar como diria o pessoal do videogame, vai dar um lag ali, assim, porque até tu traduzir e pensar na palavra, depois pensar no que ela realmente significa, dá esse delay. Então, eu recomendo não memorizar por tradução. Tenta memorizar aquele som daquela palavra, especialmente o som. Óbvio que a escrita é super importante, mas pensar no som da palavra, o que essa palavra significa. Tá? Tentar memorizar pelo som. Então, esse som é a palavra abacaxi em inglês. Né? Como se escreve, óbvio que é importante, mas é um termo secundário. Depois, assim como um americano, uma criança não aprende a escrever depois falar, né? Ou o inglês. Eles primeiro ouvem o som, depois eles escrevem. Então, tentar memorizar pelos sons. A palavra acho que é bem, bem importante. Esse tempo eu estava escutando o Steve Kaufman, ele é um senhorzinho que é poliglota, ele fala, se não me engano, 10 línguas ou mais, assim, e ele estava comentando como é que ele faz para novas palavras. Como ele é um senhor já, de seus quase 70, se não me engano, óbvio, na época dele, quando ele começou a aprender, não existia
internet, né? Não existia como fazer isso. Então, o que ele fazia para aprender? Escrita, como o Daniel disse, pegava o dicionário e escrever. E ele falou de um método que não é dele, ele não citou quem ele copiou, mas que é a Golden List. Então, toda a semana, cada 2 semanas, ele fazia uma lista com 20 palavras novas que ele queria aprender. E do lado ele escrevia uma frase que fazia sentido para ele. Isso também é muito importante, fazer sentido para ti. Então, ele pegou a palavra abacaxi, sei lá, ele escrevia, por exemplo, no meu caso, como eu gosto de uma pinha colada, eu comprei um abacaxi para fazer pinha colada. Ele escrevia uma frase com aquela palavra. E guardava essa lista por 2 semanas. Depois de 2 semanas, ele pegava a lista e tentava, só lendo as palavras, assim, ver se ele lembrava de todas elas, lembrava o significado. As que ele lembrava, ele riscava da lista. As que ele não lembrava, ele criava uma nova frase. E depois botava mais palavras. Então, tipo assim, ele tinha, no primeiro dia, as 10 palavrinhas dele, as 20 palavrinhas, perdão, ele conseguiu lembrar de 10 delas, então ele adicionava mais 10 novas, e as outras 10 antigas, e assim ele ia fazendo para pegar novo vocabulário, né? Mas o caso do Steve é uma coisa diferente, ele gosta de aprender 3, 4 línguas ao mesmo tempo. Então é uma coisa maluca, né? Mas a ideia da lista talvez seja uma ideia boa. Eu não recomendaria 20 logo de cara, mas talvez para quem está começando, beginner, fazer umas 10 por semana. Não, acho que 2 semanas é muito tempo, mas umas 10 por semana, escrever uma frasezinha. Irregular verbs é um bom meio de decorar o irregular verb. Aí tu pode botar ela no presente, no passado e talvez no futuro, pegar as 3 principais tenses do inglês, ali assim. Em espanhol também a mesma dica funcionaria. Então, eu acho que essa parte de tentar memorizar pelo som, pela imagem, assim, não pela letra, não pela escrita, e fazer uma lista de palavras que tu está aprendendo vai te ajudar bastante, tu vai conseguir memorizar melhor. Exatamente, tu mencionaste aí os irregular verbs, e eu lembro que eu tive uma professora que ela sugeria uma técnica muito semelhante. Todo dia de manhã ela escolhia 5 verbos, ela anotava esses 5 verbos num papel, colocava o significado deles ao lado, e ela passava o dia com aquele papel no bolso, formando frases com aqueles verbos. Obviamente, para ficar formando frases com verbos que nós desconhecemos é um pouquinho difícil, exige um nível um pouquinho mais avançado de inglês, né? Mas é uma técnica muito interessante, muito semelhante à desse senhor, porque ela envolve a escrita de verbos e a formação de frases com ele. Então, imagina, se a gente, todo dia de manhã, escolher 5 verbos, passar o dia formando frase com eles, ao final de um mês, quantos verbos novos nós teremos aprendido? Eu não estou dizendo que a gente vai aprender 100% deles, né? Mas vai estar em contato, né? Exatamente. A dica de sempre é imersão, né? Para se imergir na língua. Eu tive uma aluna que achei a ideia dela muito boa, assim, então eu geralmente compartilho também. Ela escreveu os verbos e a capinha do telefone dela era transparente. E ela colocou aqui, porque o telefone, querendo ou não, hoje a gente leva para tudo, né? A gente esquece a cabeça e não esquece o telefone. Então, de vez em quando ela estava ali no telefone, olhava ali e dava aquela lida básica por dia, né? Então, isso também ajuda. Perfeito, perfeito. Então, Jéssica, temos algumas dicas para ti aí. Espero que tu consiga avançar mais no teu inglês, consiga utilizar elas, e o pessoal que está também, né? Usem as nossas dicas. Se tiverem mais dicas, mande novamente para nós lá no Instagram ou no WhatsApp, enfim, manda para a gente que a gente consegue ajudar vocês. Prosseguindo, então, nosso podcast, agora vem a hora do tongue twist. Aquele momento que a gente ajuda vocês a pronunciar o impronunciável, a fazer os sons mais difíceis do inglês. E hoje nós temos, talvez, a primeira pedra no sapato que a gente começa a aprender inglês. Eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, a primeira coisa vinha os números. E aí vinha o número 3. Foi por um 3. Veio o número 3. E o número 3 em inglês ficava, eu falo free, eu falo tree, eu falo free, e ficava aquela desgraça por causa do TH, o som do TH. Para vocês foi mais ou menos isso também? Foi parecido. Eu costumo dizer para os alunos, não vão me contar 1, 2, árvore, 4, hein? Árvore. Não saem contando 1, 2, árvore, 4. 1, 2, livre, 4. Para ti também, Daniel, foi isso? Eu ia dizendo que foi parecido. Assim, aprender a dizer a desgraça do TH na língua inglesa, e depois a gente acaba descobrindo que não é apenas um tipo de som que a gente tem com essa combinação de consoantes, né? Mas são 2 sons principais, né? Assim, para
para realmente diferenciar um de outro e aprender a fazer com correção, com a técnica perfeita, entre aspas, né, leva um certo tempo. E como é que a gente podia ajudar, então, o pessoal a fazer esse maldito TH? O que vocês acham? Pois bem, retomando então aquilo que eu havia comentado agora há poucos segundos, essa combinação de consoantes, T mais H na língua inglesa, ela possui dois sons distintos. Nós temos o som de TH forte e nós temos o som de TH fraco, né? Eu vou citar duas palavras aqui, ó, que servem como exemplos desses dois sons da letra TH. Primeiramente, eu vou citar uma palavra onde o TH tem um som fraco. A palavra mãe na língua inglesa, que é mother, ok? E uma palavra de exemplo que tem um som forte, eu vou utilizar a palavra que o Alessandro trouxe para a gente. O número 3 na língua inglesa, que é o som, que é a palavra three. Então, observem, a palavra mother tem esse som de TH na sua segunda sílaba, porém ele é um som mais próximo da letra V, se a gente tivesse que trazer para um português, né? Mother. Já na palavra no número 3, nós temos o som three. Ele tem muito mais ar saindo da nossa boca. Three, ele é um som muito mais forte. Ele se aproxima um pouco mais da letra F, se a gente tivesse que fazer, né, essa comparação, né? O problema é que a gente não pode fazer isso. A gente não pode simplesmente pensar que, o som de TH forte parece o F, então eu vou dizer um F. Porque se eu tentar dizer o número 3 em inglês com o som de letra F, eu vou dizer a palavra free, que significa completamente outra coisa, né? É o adjetivo livre. Então a gente precisa ter uma correção, ou tentar se aproximar o máximo possível de uma correção na hora de pronunciar essa combinação de letras, porque a gente pode acabar dizendo uma outra palavra que não é aquela que a gente pretendia, certo? A gente vai, então, trazer para vocês algumas técnicas, né, que a gente pode aplicar para poder pronunciar esse TH. Ok. O que tu acha, Andy? Qual a tua opinião sobre o TH? O que tu faz para diferenciá-los? A primeira coisa que eu costumo dizer, assim, é que o aluno, quando ele aprende já adulto, né, ele não tem... nós já temos o aparelho fonador completo, né? Ele já está construído, então a gente nunca vai se aproximar ao som 100% exato, porque na nossa língua materna, no português, não existe esse som, né? Não tem esse som do TH, então eu encontro muitos alunos desesperados, assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Calma, respira. Né? Já a criança, quando ela aprende antes, né, quando ela aprende mais cedo, ela consegue chegar a um som, né, muito, né, 99% parecido. Então é a primeira coisa, calma, respira, vai dar tudo certo. Eu também diria o seguinte, né, algumas variantes do inglês, não é nem variantes, mas alguns sotaques do inglês não possuem o som do TH, né, o irlandês, por exemplo, fala tree como se fosse uma árvore, tranquilo, assim, né, o contexto vai dar a palavra. Então, claro, né, que não é uma desculpa, então não vou aprender, não é isso, né, mas não precisa ficar tão indignado contigo mesmo se o seu som não sair perfeitamente como tá. O contexto vai ajudar bastante na palavra, claro, mas é importante tentar fazer certinho, né, tentar fazer o mais próximo possível. Exato, e aí os alunos entram naquela crise pessoal, assim, de que inglês é difícil, meu Deus, socorro! Né? Daí eu lembro a eles que quem vai aprender a nossa língua também não vai ter alguns sons, né? Na nossa língua, no português também tem vários sons que não existem em outras línguas, né? Por exemplo, não é porque eles querem que eles falam caipirinha, né? Não é porque eles querem que eles acham lindo. O ão é pior ainda. Eu lembro que a minha aluna de português, eu ensinei ela a fazer o ão, né? Assim, então, este é meu... Ela conseguiu. Este é meu irmão. Eu disse, ok, irmão, tá bom. E esta é minha mão. E era para ser mãe. Eu disse, não, aí é mãe. Como assim? Mas não era ão e ela tem o an também, e tem o on. Então, para eles é muito difícil também, né? Exato, e vamos pegar também, por exemplo, a palavra, já que estamos aqui em uma gravação, né? Imagina um estrangeiro, por exemplo, uma pessoa dos Estados Unidos tentando aprender a palavra gravação, que tem cedilha e ão. Ele vai falar, essa pessoa vai falar gravacal, provavelmente. Né? O que é esse C com uma perninha embaixo? Então, primeira coisa, calma, respira, vai dar tudo certo. Né? E aí lembrar essa coisa também que nós temos dois tipos, eu acho que a gente não precisa, é o voiced e o voiceless, né? Acho que para a pessoa que quer aprender assim, a
simplesmente, entre aspas, falar, ela não precisa se firmar no que é aquilo. Ai, esse é voiceless, a minha garganta não vai tremer ao falar, né? Esse é voice, minha garganta treme, enfim. Não precisa também se prender a isso, né? Mas saber essa distinção. Se souber que existe isso, vai te pronunciar na hora de ficar na dúvida, né? Se tu pronuncia aquela palavra como, né? Como tu pronuncia, por exemplo, a palavra teeth, né? That means dentes, né? Teeth. Se tu souber que aquilo ali é um som mais tranquilo, né? Não é tão forte assim, já vai te ajudar, né? Ou depois o this, that, né? Saber que aquilo tem um som um pouquinho mais forte, né? Tu não vai pronunciar tanto assim com a tua língua, né? Ela encosta lá atrás nos dentes, mas não tão de leve, ela vai encostar mais forte. Aí tu faz this, né? That. Sabendo que há essas duas distinções, já te ajuda bastante. Eu acho que duas palavrinhas que eu uso bastante com o pessoal para pegar a diferença é o this e o think. Think about it. This. Think about it. Porque se escreve muito parecido o começo, né? São iguais as primeiras letras e os sons são bem diferentes, né? Tu não fala think about, né? Não fala think. E também não fala, não fala this. Não, ninguém fala isso. Mesmo que começando, você fala direitinho. This is, né? Então, dou essa dica. E eu dou uma dica meio esdrúxula, eles riem muito, mas que funciona, que é a dica de falar com ceceio. O que seria o ceceio? O ceceio é aquela pessoa que fala com a língua meio pesa, fala assim, né? Então, um docinho de pêssego. Isso pode ajudar um pouquinho a tentar falar o this e o that, porque o que acontece? Quando a gente faz a letra, antes o Daniel comentou dos sons do V e do F, né? Quando a gente faz o V e o F em português, ela é uma lábio dental, né? Olha que bonito a fonética. Ela vai encostar os teus dentes no lábio e vai fazer o F ou o V. Uma vai ser sonora, a outra vai ser surda, né? Mas tem o lábio dental. No TH, não vai ser só lábio dental, tem que botar a tua língua no meio ali. Então, a língua nos dentes, né? Para fazer, vai ser uma lábio dental, lingual, palatal, enfim, vai ter que botar mais coisas na jogada. Então, bota a língua no meio dos dentes, ali assim, e tenta fazer o teu F, ou o teu V, mais ou menos como ele está ali. E, de novo, não se preocupe tanto com esse som, que geralmente as palavras não são tão diferentes assim, nossa, esse pequeno detalhe do som fez mudar toda a minha frase. Não, o contexto vai te ajudar um monte. Então, se tu contar 1, 2, 3, eles vão acabar entendendo que tu quis dizer um 3. Vai só engraçado, vai, assim como caipirinha, assim como pão, em vez de pão, né, o irmão, mas o pessoal vai te entender. E é com base nessa sugestão dada pelo Alessandro, de o dar com a língua nos dentes, que eu vou trazer o que seria a técnica que eu costumo passar para os alunos também, para que eles consigam alcançar esse som de TH, tanto o som que é vocalizado quanto o que não é vocalizado, de forma um pouco mais aproximada. Essa técnica eu aprendi em um passeio de imersão que eu fiz há muito tempo, e eu utilizo até hoje, e ela arranca muitos risos na sala de aula, né? Porque a imagem de vários alunos tentando fazer ela ao mesmo tempo realmente é uma visão um tanto insólita, eles dão risada, mas a repetição consegue fazer com que a gente aprenda. Qual é que é a técnica? É fazer o sinal de shush na língua inglesa, de botar o indicador na frente silêncio, dos lábios. Né? Exatamente. Tem que as enfermeiras nos filmes sempre fazem, né? Para quem é uma enfermeira no silêncio, assim, o indicador no nariz. Perfeito. E aí tentar falar esse som de TH, tentando aproximar o máximo possível a língua do seu indicador, tentando fazer a sua língua encostar no seu indicador. Quando você tentar fazer esse som de the, você vai olhar para o seu indicador e o indicador tem que sair molhado. Ou seja, você conseguiu fazer com que a sua língua ficasse entre os seus lábios e se projetasse um pouquinho para fora da boca, de forma a não falar o som do F ou do V, mas sim um som mais próximo do the. Para te limpar bem o dedo antes de fazer essa técnica, por favor, né? Olha o Covid por aí. E tu falou da questão da situação engraçada, eu lembrei das aulas de fonética na faculdade, também é uma coisa muito bonita, né? Ter 20, 30 alunos lá, ou na prova também, todo mundo no som, é muito bonito, gente. Então, quem faz letras vai ter que passar por isso, vai ter que passar pela aula de fonética, vai ter que falar muito, muito louco. Então, este foi os sons do TH, né? Óbvio, um dia a gente pode voltar mais. Conte pra gente como é que tá o seu TH aí, assim. Se tu gosta da técnica de molhar o dedinho, se você gosta de fazer um docinho de pêssego, vamos ver como é que ficou a tua técnica aí. Bom, então, continuando, vamos ao nosso próximo segmento. E agora, na verdade, os próximos segmentos. Faz alguns dias, um aluno perguntou,
teacher, como é que eu escrevo set up? É separado? É junto? É com hífen? E eu disse, tudo tá certo. Depende do que tu quer dizer ou onde tu está dizendo, onde tu está escrevendo. Então, eu pensei que seria bacana de conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, usar a parte do speak out para falar sobre o phrasal verb, set up, e o spill the beans para falar sobre a expressão, o nome e adjetivo set up. Né? Então, as duas palavras existem e o que elas significam cada uma. Vamos começar, então, no speak out, a parte que a gente discute os nossos phrasal verbs, e o phrasal verb do dia é este, set up. Né? A definição de set up, então, to prepare for something or put things in order. Eu diria talvez uma tradução organizar, deixar organizado, preparado, enfim, organizar todas as coisas. Eu lembro que foi um dos primeiros phrasal verbs que eu criei, por assim dizer. Eu usei ele sem querer, querendo. Eu fui explicar para a professora que eu ia preparar a apresentação para a próxima aula, e eu falei, ok, aí o set up. E eu me preparei e falei, ué, como assim falei set up? Por que eu falei setup? Eu fiquei me questionando o que eu tinha feito. E aí eu me toquei que não, estava certo. É um phrasal verb para preparar, organizar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Andy, pode dar um exemplo de setup para nós, por favor? Of course I can. Set up the birthday decoration before the guests arrive. Então, preparar, organizar, né? A decoração de aniversário. De aniversário. Perfeito. E Daniel, tu dá um para nós também aí. Vamos lá, então. Thanks for assisting me in setting my new laptop up. Então, vai dizer também que é um separable phrasal verb, né? Setting something up. Né? Então, deixar o computador prontinho para ser usado, deixar ele organizado. Organizado seria bem o termo, né? Deixar ele pronto para o uso seria um pouco melhor, né? Preparar e deixar em ordem. Tem um outro exemplo. You are getting good at setting up these flowers arrangements. Então, está conseguindo organizar bem esses arranjos florais, por assim dizer. Arranjo floral, coisa chique que eu acabei de dizer aqui. Então, pessoal, esse é o nosso phrasal verb, setup. Vocês têm alguma coisa mais para falar sobre ele, Daniel, Andy, sobre setup? Eu não tenho, na verdade, eu não vou falar exatamente sobre ele, mas eu vou falar sobre o verbo que dá origem ao setup, que é o verbo set, né? Esse verbo, ele é utilizado na expressão pôr a mesa na língua inglesa. Se a gente quer dizer, vamos pôr a mesa para o jantar, a gente vai dizer, let's set the table for dinner. Então, observem que, por mais que setup tenha o significado de organizar, preparar algo para uso posterior, no caso de pôr a mesa, de preparar a mesa, seja para o almoço, para o jantar ou para o café da manhã, a gente não utiliza phrasal verb nesse caso. A gente utiliza apenas o verbo original, o verbo set, ok? Então, tomem cuidado para não... Seria como em português, a gente não arruma, a gente não organiza a mesa para o café, a gente põe a mesa, né? Perfeitamente. Então tomem cuidado, não saiam disparando o setup por todos os lados, ok? Pelo menos não na mesa. Eu acho que seria, eu acho que seria uma boa dica pensar assim, organizar para deixar as coisas funcionando, digamos, deixar de um modo que elas possam ser utilizadas. Então, arrumar a decoração, agitar o computador para ele funcionar certinho, enquanto compra um computador assim de fábrica, ele vem, né, tem que dar uma organizada, tirar algumas coisas, botar outras. E o outro detalhe, assim, que os alunos perguntam muito, eles vêm com a palavra isolada, assim, né? Teacher, o que significa set? Depende. Depende, né? Então, 90% das vezes que os alunos perguntam alguma palavra, assim, depende. Aonde tu leu isso? Onde que tá? Porque ali, né? Por exemplo, no segundo exemplo ficou ruim, mas ok, que o Alessandro falou, né? Ele é separado, né? Eu tenho set, aí something, e aí o up, né? Então, essa é para a gente reforçar, né, a importância do contexto, de saber toda a frase, não somente olhar ali isolado, fixamente, só a palavra set, né? Abrir a nossa mente, open our mind, que o inglês tem bastante dessas, né? Especialmente phrasal verbs, né? Que a partícula posterior ao verbo sempre muda tudo, né? Pense no verbo get, o verbo coringa do inglês, faltou um verbo, taca ali um get. Quantos phrasal verbs a gente tem? O que é get em inglês? Tudo e mais um pouco, né? Não tem como pegar assim de soco. E aproveitando então o set up como phrasal verb, vamos usar agora nosso spill the beans, aquela parte do programa que a gente fala uma expressão ou uma palavra e como ela é usada. Nós temos também o setup como como um substantivo ou até mesmo como um adjetivo, né? Então, como um adjetivo ou como um substantivo, o setup significa o quê? To refer to the way in which something is positioned.
Então, o modo como alguma coisa foi colocada, o modo como ela foi organizada, por assim dizer, né? Por exemplo, Andy, vou pedir para tu ler um exemplo para nós, por favor. Yes. My setup is all about my simplicity and functionality. Ok? Então, vejam, a organização que ela faz, o modo como ela está organizada, né? Daniel, your turn, man. Beleza? Segundo exemplo. The setup of the device is easy if you follow the instructions. Então, vejam, ele não está como verbo aqui, né? Ele está como um substantivo. Ou, por exemplo, the year's carnival setup is unicorn themed. Então, o tema de carnaval, da organização do tema de carnaval, vai falar sobre unicórnios, temática de unicórnios. Não foi um exemplo muito bom que eu criei aqui, mas tudo bem. Ia ser bonito ter um carnaval de unicórnios. Né? Eu acho que esse substantivo, essa palavra setup, ela é perfeita para a gente sempre lembrar e chamar a atenção de que essa é uma palavra que ela já está disseminada, inclusive na língua portuguesa, né? Ela já foi importada e em muitos contextos ela é utilizada na sua forma original. Então a gente nem vai precisar interpretar ou traduzir ela, na verdade. Por exemplo, eu posso ser um gamer, uma pessoa que joga, e eu tenho o meu setup, ok? Eu não tenho a minha organização, o meu equipamento, eu tenho o meu setup. Então, em muitos casos, como por exemplo o exemplo que a Andy citou, my setup is all about simplicity and functionality, a pessoa pode simplesmente pensar que o setup dela é simples, é funcional, né? A gente nem precisa traduzir ou interpretar ele nessa verdade, porque a palavra já foi assimilada. Né? Se aportuguesou. E o pessoal fala setup, né? Em português o pessoal fala setup. Meu setup aqui tá... Vou colocar umas luzinhas de LED no meu setup. Então, utilizado. E o meu aluno perguntou, teacher, mas eu escrevo junto ou separado? Então, lembrando, né? Phrasal verb está escrito duas palavras separadas. A gente comentou no primeiro episódio. Um phrasal verb é um verbo com duas palavras. Um verbo e uma partícula. Então, setup como verbo, no sentido de organizar alguma coisa, set up. Inclusive, separável, então, set something up. Mas quando eu uso ele como um adjetivo ou como um substantivo, ele é junto, né? E aí vem outra pergunta, com hífen ou sem hífen? Aí é uma questão de variante, né? Nos Estados Unidos, é sem hífen, tudo junto, né? Ele é uma palavra composta de duas palavras que vai juntar, juntinha, gruda elas e fica setado. No inglês britânico, tem um hífen no meio, mas o sentido é o mesmo, só o modo de escrever é diferente. Óbvio, siga um padrão só. Então, se você usa o padrão britânico de escrita, mantenha sempre com hífen. Se usa americano, usa sem hífen. Não vai misturar os dois, senão vai ficar uma salada. Mas não tem nada a ver com diferença, tá? Não é diferente. Setup junto ou setup junto com um hífen no meio é a mesma palavra, só o que varia, e assim, é a escrita. E, por fim, vamos ao nosso último segmento dessa parte em português, nosso frenemy, a hora de falar sobre aqueles amigos falsos, nossas faustianes. As palavras que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. E hoje nós temos um clássico. Esse aqui eu acho que é o phrasal verb mais clássico que existe. O falso cognato mais usado de todos, que é o pretend. Vocês já passaram por alguma experiência de alguém usando, ou vocês já usaram pretend de uma maneira errada? Antes de a gente dar spoiler, o que é pretend? Com certeza, da minha parte, eu já utilizei ele de forma errada e já vi sendo utilizado de forma, muitas vezes de forma errônea, e essa semana eu estava assistindo um programa na televisão, vendo um programa de TV, onde a apresentadora foi fazer uma brincadeira, ela foi falar em inglês, ela não é lá muito fluente em inglês, mas ela tem os seus conhecimentos, e ela foi falar, ela utilizou o verbo pretend de forma errada, né? Então é mais ou menos o que ela falou, para a gente dar uma ideia pessoal, para ver se eles matam o que é o pretend. O que não é o pretend? Pois é. Ela falou algo do tipo I pretend to go to Europe. Okay. I do this all the time. I pretend to go to any countries in the world. I pretend I'm going there. And you, Andy? Yes, eu já vi muito, né? Principalmente nas conversas assim mais informais, assim que a galera tá se esforçando, assim, tá tentando. Mas eu gostaria de enfatizar, talvez, que é melhor o aluno tentar e errar por ele. Então tá tudo certo se tu usou uma vez errado. Não corte os pulsos agora, calma, respira, né? Do que não tentar.
ou jogar lá no Google e tentar alguma coisa errada, né? Então, vale a tentativa, né? Exatamente. Eu lembro de eu não confesso que eu não utilizei ele, porque quando eu estava aprendendo inglês, antes de aprender inglês mesmo, eu estava estudando sobre business e tinha um caso da importância da língua, né, porque eu fazia só espanhol, e tinha um caso de uma empresa grande de ferramentas, assim, eu não lembro qual que é o nome, mas enfim, essas casas em motosserras da vida e tal, e é uma multinacional, e um dos diretores aqui do Brasil estava numa reunião com os investidores estrangeiros e ele usou pretend do tipo, for next year, we pretend to improve the profits. Então, ele foi demitido por isso, né? E agora a gente pode falar, então, gente, pretend parece muito com o verbo. Outra coisa, lembrei agora, deu um flashback muito, talvez o Daniel lembre, nos anos 90, quando existia a streaming de vídeo, a gente tinha que assistir séries na televisão, gente. Então, não tinha muitas opções. E eu era um fã do X-Files, o Arquivo X, e depois do X-Files tinha um outro seriado, que era The Pretender. Lembra disso, Daniel? The Pretender? Eu lembro, eu não assistia, mas eu lembro do The Pretender. Então era um cara que tinha múltiplas personalidades, digamos assim, ele podia ser o que ele quisesse. E eu não entendi por que era The Pretender, eu não sabia o que era Pretender. E agora me deu, quando eu li a palavra aqui de novo no meu caderno, opa, lembrei da seriado. Então, gente, pretend parece muito com pretender. Tá? Quase ele faltou só 2 letras, mas não tem nada a ver. Pretend é fazer de conta, é fingir alguma coisa. Eu gosto muito de usar isso nas minhas aulas, a gente pretend muito, a gente finge que está fazendo alguma coisa. Let's pretend that you are a superhero, etc. Então, por isso que eu disse antes que I pretend to go to Europe many, many times. I just pretend. I don't go. I just pretend. Então, cuidem muito com esse pretend. Né? Que palavras vocês sugeririam para o pessoal poder usar no lugar do pretend, no sentido de pretender? Eu quero fazer isso. Como é que eu poderia falar em inglês? Eu pretendo fazer isso. Que palavras vocês usam? O simples, I want to. I want to, acho que é bem direto. E nós temos também um verbo na língua inglesa que a gente pode estabelecer uma relação dele com a ideia de intenção. I intend, o verbo intend, de ter a intenção, né? Eu pretendo fazer tal coisa. Perfeito. E é um outro, se pensar também é outro falso combinado, porque tu pensa, intend, I intend, eu entendo. Não, isso já é outra coisa. I intend, eu pretendo. Então, vejo que há uma dupla via. Temos um dia do intend aqui. Mas eu acho que o pretend é um clássico. Então, certamente vocês já sabem o que é um pretend aí, quem está ouvindo deve ter escutado já o pretend sendo utilizado de alguma maneira. Então, lembre que pretend, gente, é fingir, fazer de conta. E se quiser usar, então, eu pretendo fazer alguma coisa, usa o I want. Eu sempre uso o I want, recomendo o I want por ser mais simples. Ou I intend também, que é um pouco mais, não posso dizer chique, chique é uma palavra um pouco mais formal, mas também é possível. Esse foi o nosso frenemy do dia, o nosso querido e clássico pretend. Então, pessoal, esta foi a primeira parte do nosso segundo episódio, Na Ponta da Língua. Esperamos que você tenha gostado, mas antes de dar o nosso tchau, nosso adeus, 2 coisinhas. A segunda parte do episódio, o catch-up, que no momento que a gente fala só inglês, estreia daqui a 2 semaninhas, então aguarde mais 2 semanas, você vai ter o nosso catch-up todo em inglês, falando sobre Learning Plateau. E é sobre isso que a gente quer acabar nosso programa. Nós temos uma mensagem que a gente pediu nas redes sociais, para o pessoal falar um pouquinho sobre o que é, vocês sabiam que era o Learning Plateau. 73% dos nossos ouvintes que comentaram lá não sabiam que era o Learning Plateau, então a gente vai explicar isso no próximo catch-up, mas recebemos também uma mensagem de uma ouvinte que não quis como posso dizer, se identificar, né? Não pediu para não falar o nome dela aqui, né? Então a gente não vai falar, mas como ela mandou em português, a gente vai ler hoje a frase dela, o dizer dela, e na semana que vem, então, daqui a 2 semaninhas, quando vocês ouvirem a parte do catch-up, a gente vai responder em inglês, porque ela disse que é intermediária, então ela já tem um certo conhecimento, ela vai conseguir capturar. Eu vou deixar a Bruna, então, ler para nós a mensagem da nossa ouvinte. Minha trajetória com o aprendizado de inglês é um pouco controversa. Embora sempre tenha sido considerada boa aluna nas 2 instituições onde cursei idiomas, cheguei a um estágio de estagnação, que me impede de evoluir como falante de língua estrangeira. Vale lembrar que concluí o nível intermediário 2, ou seja, 3 anos de curso. Consigo compreender os diálogos com facilidade, tenho um bom domínio de gramática, porém não consigo me comunicar de forma satisfatória.
Vocês teriam alguma dica para que eu consiga retomar meus estudos e superar esse desafio? Desde já, muito obrigada. Então, nossa ouvinte anônima, na próxima parte, na segunda parte, no catch-up, a gente vai responder essa dúvida para ti, vamos dar alguns conselhos para que você possa sair dessa estagnação, pular fora desse plateau e conseguir atingir a fluência. Então, de minha parte era isso, um obrigado e até a próxima. E vocês, pessoal? Até a próxima. See ya. Bye bye, guys. Let's catch up later. See ya.